Bora comigo pintar meu desenho no meu sketchbook. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tava, tipo, sem ideia nenhuma de vídeo. Então, tipo, eu pensei, nossa, que tal pintar junto com aquarela e... bem, o seguinte é porque também eu queria fazer esse vídeo de pra um caso, tipo assim... Eu não sei também o que vocês, tipo, preferem, assim, do meu canal. Então eu quis fazer hoje uma diversidade e tipo, gente, eu não tinha percebido quando eu gravei que tava embaçado. Então, tipo, bem, eu gravei durante 6 minutos inteiros o vídeo, né? Porque literalmente eu não tinha percebido, não chequei antes de, né, começar a gravação. Então só chequei no início quando eu fui, né, vocês viram na introdução. Aí eu fui, fiz o processo todinho de primeiro, né, molhar as tintas, né? Afinal, o que eu vou usar nesse vídeo vai ser uma aquarela, não vai ser tipo uma tinta normal, porque tipo, eu queria até pintar com lápis, só que não ia dar certo, porque eu não tenho mais o costume. Aí, né, eu comecei a fazer a pintura. E literalmente, nossa, tá uma porcaria essa qualidade da câmera. Peço perdão, né, pra vocês, porque eu, tipo, literalmente não percebi. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí eu fui, peguei, né, e comecei a pintar o desenho, né, que também eu não tava muito confiante com a cor que eu tava usando, porque literalmente não tava muito bonito. Tava meio estranho, pra ser sincera com vocês. Mas assim, acontece, né? Porque do que vocês vão ver de lá pra cá, né? Quando vocês perceberem, quando a qualidade da câmera, né, ficar melhor, né? Vai ficar mais uma cor assim, mais ou menos melhorzinha. Porque literalmente na minha mente é assim, rapaz, será que isso deu certo? Não sei, a cor da pele dele tava meio parecendo de gente que já foi assim de F, né? Eu literalmente fiquei me perguntando, rapaz, será que tá certo mesmo essa cor? É eu que literalmente tô meio daltônico alguma coisa, porque literalmente eu não tava confiando muito no processo. Tava pensando, rapaz, e agora pra poder fazer consertar? Porque se fosse até com lápis daria até, né, bem mais certo, mas só que, tipo, literalmente não deu muito certo para eu poder, tipo, fazer desenho com lápis. Afinal, tipo, eu uso mais lápis, assim, agora pra fazer uns retoques e tudo mais. Só que nesse desenho eu acho que não foi muito necessário, sabe? Fazer detalhes, toques, assim, um retoquezinho com lápis. Porque pra mim, no final, ficou perfeito. Mas fiquem aí, por enquanto, um pouco com a pintura meio fosca, né? Porque ainda eu, literalmente, não tinha percebido. Só fui perceber depois. Que vergonha, cara. Como é que eu não sei o negócio? Aí vocês podem perceber, né, também, né, que ficou meio... uma cor meio diferente, mas só que é normal, afinal, quando seca fica a cor a mesma, né? Aí eu só pintando, né, continuando. Eu fui pintando, fui pintando, fui pintando. Mas só que toda hora a cor insistia em acabar e eu tinha que fazer mais tinta, né? Aí eu quase me estressava e desistia de gravar, só que, tipo... eu não quero deixar vocês sem vídeo, né? Afinal, não ia fazer isso, né? Então, eu continuei fui pintando até... E bem, como eu disse, eu fui continuando pintando, fui pintando, pra poder, né, tentar chegar até o tom finalmente que eu queria. Só que, assim, eu tava pensando já assim, rapaz, será que eu mudo, tipo assim, a cor? Será que eu coloco, tipo, no personagem uma luva pra poder disfarçar? Porque eu literalmente não tava gostando, não tava bonito. Eu não sei também porque eu acho que eu me esqueci também, né, de lavar, né, o negócio da paleta, das cores. Aí eu acho que é por isso que saiu meio, assim, cagado as cores, né. Aí eu fiquei assim, nossa, e agora? Putz, eu fiz uma merda. Porque eu sempre tenho o costume de lavar literalmente minha paleta de cores, só que aí eu não tive tempo de lavar. Aí eu fui, peguei, tive que ir, né, ajustando,
do jeito que eu tinha que me virar, né? Porque afinal eu não tive muito tempo pra poder pegar e sair, né? Porque afinal eu não ia ficar deixando o celular gravando sozinho sem nada, né? Porque tipo, ia ser tempo gasto. Aí eu continuei pintando, né? Como eu já disse, né? Várias vezes, continuei pintando. Aí depois eu fui fazer, eu acho que a mistura pra de novo fazer, né? Porque acabou de novo, novamente. Eu não sei como é que isso não rende, porque literalmente eu coloco tanta água pra poder ficar assim mais, sabe? Tipo, mais ralinho pra poder também conseguir aplicar várias camadas. Só que literalmente eu acho que tava indo mais rápido assim a tinta porque eu me esqueci de espalhar certo pra poder ficar assim mais legalzinho. Só que aí, né? É, todo mundo tem seus altos e baixos quando vai fazer alguma coisa. Eu, no caso, fui fazer essa pele aí e não gostei muito, não. Quer dizer, do rosto até tava legal, mas da mão tava parecendo... Aí, né? Aí, finalmente, eu percebi que a câmera tava ruim. Aí eu fui, cortei, ajustei pra poder continuar pintando. Porque, literalmente, se não fosse por isso, eu, tipo, não teria percebido que tava ruim a qualidade. Aí eu fui, peguei e fiz de novo, né, a mistura, porque eu ainda não estava muito satisfeita com o negócio. Aí eu decidi, quer saber de uma? Vou logo fazer o sombreado. Afinal, não vou perder mais tempo misturando com cor nenhuma para fazer o tom da pele. Vou logo fazer a sombra. Aí eu fui, comecei a pintar e... foi muito bem o processo da pintura da sombra, só que eu tava com um pouco de medo de, tipo, na hora de pintar a mão e fica ainda mais pior e, sei lá, desistir no meio do processo e deixar vocês na mão, né? Os que estão assistindo. Aí eu fui, peguei, continuei pintando, olhei assim, ficava raciocinando onde é que eu colocava assim, mais ou menos. Aí eu acabei borrando, né? Aí eu, sai daí, vai. Fui, peguei e tirei de cima a tinta porque, já tava um pouco estressada, não queria mais me estressar tanto. Aí eu fui, pintei, comecei a mão, né? Pintar, meu Deus do céu. Vi que caiu muita tinta em cima, nossa, agora aqui eu vou ter que continuar. Aí eu fui tentando, né, emendar, né? Não peguei mais tinta porque eu ia tentar usar dessa daí, né? Que tava já um pingão em cima, né? Pra poder colocar na mão inteira, né? Sem não tá me estressando também demais, né? O ponto de eu querer desistir, eu fui e comecei a emendar aí, pegando um pouco da tinta daqui, colocando, passando, e detalhe, eu tipo tava tentando fazer mais ou menos assim, mais um pouco realista, porque geralmente minhas mãos não são tão assim realistas, geralmente é bem pouco detalhe, como vocês podem ver, né, também nos outros vídeos. Aí eu fui, me peguei, tentei fazer o máximo possível realista, porque eu queria que ficasse legal, né, o desenho em si, só que aí fui tentando fazer essas coisas aí, né, eu literalmente não sei de onde tirei, só sei que eu fiquei fazendo aí esses negócios, né. Aí eu depois comecei a achar chato de tanto de eu estar pintando, porque toda hora eu tinha que tirar o braço pra saber como é que tava, se eu não borrei nada, porque afinal, se minha mão esbarrar em cima, já era aí, eu não teria como terminar o desenho. Ia ficar um borrão feio em cima. Aí, como vocês podem ver, eu fui, né, tava já terminando de pintar a mão. Aí eu fui fazer um pouquinho mais de sombra embaixo dos olhos do personagem, pra dar aquele mais um tchan, pra ficar algo assim mais legalzinho, né? Algo que, tipo, deixasse mais, assim, melhorzinho, né? Porque afinal já tava a mão já toda ruim, péssima pra mim, no meu ponto de vista. Aí eu fui, misturei de novo um branco com um negócio, só que detalhe, eu não sabia que a cor que eu tinha deixado na paleta era uma outra cor, meio vinho. Aí eu quando fui misturar com o preto e o branco,
Tipo, literalmente saiu uma cor literalmente totalmente diferente do que eu pensava que ia sair. Tipo, um cinza meio preto, sabe? Assim, mais puxado. Aí eu fui pintar o negócio, não deu pra ver direito, né? Mas sim, eu tive que refazer porque ficou ruim, né? Eu tive que pegar, misturar a cor de novo. Aí eu fui, aproveitei pra também fazer logo o negócio da cor pra colocar nos dentes do personagem. A sombra, né? Que eu nunca deixo de colocar sombra no desenho, só que, tipo, eu não uso muito tom preto. Gosto mais de usar assim um azul fraco com branco pra dar assim mais uma coisinha, né? Aí eu fui, peguei e inventei de passar azul por cima da sombra que eu já tinha colocado marrom. Vai lá entender o que tava se passando na minha mente naquela hora. Aí eu fui, peguei, coloquei. Mas assim eu pensei de novo o que é que eu ia fazer. Fiquei dando umas batidinhas com pincel em cima do olho do personagem, não sei pra quê. Aí eu fui, tava pensando de onde agora que eu ia começar, né? Se era a roupa ou era o casaco. Sei lá como é que se diz, blazer, como é que se diz. Depois me falam aí nos comentários, porque eu literalmente não sei dizer se é isso mesmo. Bem, aí eu fui, né, como vocês estão vendo aí, fui fazer a roupa do personagem, que no caso eu acho que é um suéter, né, que se diz. Só que eu tinha me lembrado, não, vou colocar um detalhezinho, né, na bochecha, vou colocar um vermelhinho assim, pra ficar mais legalzinho. Pra mostrar que o bichinho tá saudável, né, não tá doente. Aí eu fui, fiz esse negocinho aí, né? Que eu até gostei. Só que aí eu fui dar uns detalhes a mais. Eu quase borrei dentro dos olhos. Eu fui passei o dedo pra, né? Não tem a chance de ir pra dentro dos olhos do personagem. Aí eu fui continuei dando detalhe em cima da pálpebra dos olhos do personagem. Aí eu fui dando uns toquezinhos finais com vermelho. Eu literalmente tava indecisa porque eu tava passando vermelho quase em tudo. Passei em cima nos olhos do em cima da pálpebra, da bochecha. Depois eu tive essa ideia aí de inventar de passar em cima, só que aí eu não percebi que tinha borrado pra fora. Eu tentando passar o dedo na hora. Passei mico. Aí eu fui, né? Continuei como se nada tivesse acontecido, né? Aí fui começando a fazer a pintura agora do suéter. Eu fui improvisando de novo, né? Acho que é por isso que depois de dar ruim, aí eu não sei. Bem, aí como vocês viram, né? Literalmente é, eu tava literalmente misturando as cores pra poder fazer, né, o suéter. Só que, como eu disse anteriormente, eu literalmente não sei porque eu inventei de passar em cima de uma outra cor que tava em cima. Então, tipo, não fez sentido algum eu ter inventado isso. Só que aí eu, tipo, o desenho já tá meio cagado, bora continuar, né? Confiar no processo. Eu antes tava com um pensamento de, tipo, esse daqui vai dar merda, não vou nem mais continuar fazendo. Só que aí eu pensei, nossa, vai que mude, né? Vai que fique algo legal no final pra cá, né? Aí eu fui improvisando, vi que eu passei tinta de novo demais, que eu não sei regular direito o pincel. Eu vou pego assim, literalmente o pincel encharcado. Aí eu fui tentando distribuir melhor para não acabar ficando uma coisa tão diferente da outra. Aí eu fui, continuei pintando até finalmente preencher tudinho. Aí eu fui depois pegando de novo um exagero de tinta para poder passar para fazer a sombra do suéter. Que literalmente eu acho que já tava com bastante sombra, porque eu não tinha espalhado direito a cor, né? Só que aí eu tipo, bora continuar. Porque eu tipo, acho que na minha mente eu acho que não tava muito satisfeita com a sombra. Não tava muito do meu agrado, aí eu fui ajustando, fazendo uns ajustes pequenininhos pra ficar melhor, né? Melhor pra não ficar pior. Aí continuei fazendo, aí depois que foi a parte que eu disse que eu misturei e deu aquela cor meio, sei lá, que eu disse que era uma cor meio vinha, né, que eu tinha misturado junto com preto e com branco. Aí eu pensei, vou colocar aqui na roupa, né, do personagem, porque eu pensava que também ia dar um meio preto, meio cinza, eu esperando sei lá o que da paleta que literalmente tava
tão suja que literalmente eu não pensei. Eu só fiz o desenho, esqueci de lavar. Aí peço desculpas a vocês porque ficou meio horroroso, né? Por causa da pele, porque literalmente se não fosse por isso, o personagem estaria mais assim, bonitinho, aquelas coisas e tal. Só que eu não reparei, não parei pra pensar. Aí eu fui, continuei fazendo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Aí eu fui, comecei a passar, fui passando. Aí quando eu vi que a cor não ficou legal no personagem, eu até tentando espalhar pra ver se melhorava, mas não melhorou, literalmente piorou. Aí eu fui, peguei e tive de novo que fazer, nossa, sofrência, pra poder pegar uma cor e misturar. Aí eu, né, tentei o máximo que pude pra misturar, né, em cima da outra cor. Detalhe que eu tive de novo a preguiça de literalmente passar em cima da mesma coisa que eu literalmente... Vocês acham que isso faz sentido? Tipo assim, da minha mente? Tipo, literalmente passar uma cor que eu literalmente passei em cima, que não deu certo. Só que aí, né, eu tava assim, bora continuar, só tava isso na minha mente. Bora continuar, porque literalmente, né, eu não tinha como voltar, né, no tempo pra poder ver que ia dar ruim, né, porque afinal, já fez, né, afinal não tem como voltar ao passado pra poder conseguir, né, pegar e consertar o erro. Aí eu fui, né, aprendendo com meus erros, em que não ia dar certo, só que eu tava pensando já na mente, acho que eu vou completar o desenho usando lápis, só que aí eu não queria, porque literalmente ia ficar ruim, no meu ponto de vista ia ficar horrível, porque eu literalmente desaprendi um pouco a pintar com lápis, aí eu só uso agora aquarela, lápis só pra retoque, como eu disse anteriormente. Aí eu fui pintando a roupa do personagem, que eu até gostei, que tipo, deu aquele negocinho, sabe? Mais um tchan. Que eu acho que tava salvando mais a pintura era por conta das cores que eu coloquei, assim, sabe? Pra dar uma coisa lá, sei lá, não sei, gente. Não sei como explicar. Só sei que eu fui espalhando, né? Nos sentidos, literalmente, que não faziam sentido, né? Porque eu literalmente pinto assim, totalmente errado. Porque, tipo, o certo é continuar seguindo na mesma linha. Só que, tipo, pinto com qualquer coisa, sabe? Assim, tipo, aleatório. Aí, como eu disse, né? Tava espalhando. Porque eu, literalmente, fui teimosa, né? Porque eu literalmente sabia que, tipo, não ia ficar uma coisa tão legal. Só que, tipo assim, eu comecei a observar, deu tipo aqueles toques, sabe? Quando o personagem tá, tipo assim, lá de fora e vem aqueles brilhos ou alguma coisa, algum amassado na roupa, sabe? Que dá aquele destaquezinho. Eu acho que ficou bem realista, né? Na minha opinião, na minha humilde, né, opinião. Aí eu fui, peguei, continuei pintando nesse mesmo jeito, né? Porque afinal... não tô fazendo de aleatório, então vou continuar, uai. Aí eu fui, peguei, de novo, misturei um pouco das cores. Aí eu percebi que o tom que eu misturei não tava mais tão igual que eu tinha feito antes, no início. Aí eu fui, inventei de, né, tentar espalhar de novo, porque eu não sei medir o quanto é pra tirar de excesso, pra poder passar no desenho. Aí eu passo, tipo, literalmente mais da quantidade que devia. Eu continuo fazendo, tento. Aí fica saindo meio, assim, nessas bordinhas, assim, meio coisada. Continuei pintando. Passei mais preto um dia que eu acho que não deveria ter passado. Aí eu tentei dar um jeito de passar, sem também mudar demais a cor, só que Aí eu aproveitei como tipo, o braço do personagem estava ali, só que aí eu depois desisti pra poder passar no corpo inteiro. Aí eu acabei, tipo, me pensando, rapaz, eu acho que eu deveria ter feito de outro jeito. Só que aí, né, como eu disse, não tem como voltar atrás, né, pra poder fazer antes, né. Aí eu continuei fazendo a pintura, né.
como se nada tivesse acontecido. Aí eu resolvi fazer essa sombra aí atrás, porque, tipo, literalmente eu não sei pra quê, porque literalmente a mão do personagem tá ali e não, tipo, o sombreado não tá lá. Só que aí, né, como eu já tava meio que sem esperar nada, né, do desenho, continuei pintando, né, de uma forma totalmente aleatória a sombra. Eu fui dei uma sombra, sei lá, pra poder dar um destaque. Eu fui, pintei, aí também pra dar um destaquezinho à sombra, fui passando. Aí eu depois de novo raciocinei onde é que era pra colocar. Eu fui inventei também de passar aí. Aí depois eu comecei a fazer a mistura das cores em cima da mesma cor que foi, no caso, pro suéter do personagem. Tipo, como eu disse, eu não lavei a paleta, tá suja. Aí eu não tinha espaço pra poder misturar. Eu fui, vai misturar aqui mesmo em cima do negócio. Eu fui inventando de passar tanto branco, mas tanto branco. Aí eu depois coloquei um pouco de azul. Não ficou uma cor azul, ficou uma cor meio vinho de novo. Eu fiquei quase estressado, que eu quase queria rasgar esse desenho. Deu vontade de rasgar assim. Tipo, pô, mas só que aí eu não posso fazer isso, afinal eu já tô na metade do desenho. Isso ia ser bem ruim. Aí eu fui, continuei, dei um jeito ali, né? Consegui mais ou menos deixar na cor que eu queria. Aí eu de novo pensando aonde era pra colocar. Aí eu depois peguei de novo o mesmo preto, né? Quer dizer, é um preto ou um cinza meio preto, pra poder colocar no personagem. Aí chegou a hora que eu mais gosto, que no caso é pintar os olhos do personagem e o cabelo. Porque eu acho bem legalzinho, mas tipo assim, fácil de fazer, né? Porque roupa, pele e sombra, detalhe de roupa, é muita coisa mais complicada. Aí, né, eu fui, comecei a fazer todo alegre, tava literalmente totalmente feliz. Fui começando a fazer a mistura e foi, né, dando o resultado que eu queria. Eu comecei a aplicar no olho do personagem. Eu só passei a mesma tinta, tipo, eu não coloquei, tipo, um preto, um pouquinho pra poder deixar. Eu só peguei o mesmo verde, meio azul, que eu misturei, pra poder fazer a cor do olho do personagem. Fui, coloquei mais um pouquinho em cima pra poder ficar, tipo assim, uma cor mais escura, porque eu consegui espalhar dessa vez melhor, né? Aí eu fui, acho que eu já tava fazendo uma mistura pra poder colocar no cabelo do personagem. Aí eu fui, peguei, de novo tive que molhar as tintas, porque tava literalmente, já tava secando. E eu não queria que a tinta secasse, porque afinal eu preciso que a tinta esteja muito molhada para poder conseguir ter uma melhor aderência em cima da folha. Aí eu fui, misturei também um pouquinho. Como vocês podem ter visto aí que eu passei, né, de novo água. Aí eu fui, misturei, peguei, coloquei em cima da folha. E literalmente eu me esqueci de secar o pincel. Ainda bem que não veio com a outra cor, né, que coloquei. Foi no caso aquele cinza meio preto. Aí eu fui, passei em cima, quase borrei de novo. Que eu tenho essa mania de, tipo, borrar sem querer. Só que eu acho que já, tipo, virou um estilo meu. De, tipo, sempre borrar um pouco. Porque, sei lá. Eu gosto, assim, às vezes de fazer um borro. Mas só que, tipo, assim, aquele borrinho meio... Não muito também fora da linha. Porque, tipo, aí também ia complicar, né? Porque não ia ficar também um negócio tão bonito. Tipo assim... Não sei direito, gente. Eu não sei como explicar. Aí eu fui, comecei a aplicar a sombra no cabelo usando um azul mais escuro. Que foi a coisa mais fácil do mundo. Porque eu já sabia onde é que eu ia colocar. Fui, passei a tinta de boa.
Só que eu me esqueci que eu tinha passado também um excesso de imagem de novo em cima do negócio. Aí acabou borrando de novo pra fora e não tinha como consertar, mas eu tentei por vida consertar isso daí, que chega que era pra ser um negócio tranquilo, só que não foi muito tranquilo. Por causa que eu de novo não soube medir certo o tanto de tinta que tinha que colocar numa certa área. Aí eu fui e inventei de novo de diminuir um pouco o estrago que eu fiz, só que o estrago já estava feito. Literalmente ficou para fora. Aí eu fui, continuei fazendo. Continuei. Aí eu acho que, se não me engano, eu depois que terminei de pintar o cabelo todinho, peguei e fui fazer o negócio da mistura para poder fazer o fundo do personagem, para ficar mais legalzinho e tudo mais. Aí eu fui, tava começando a gostar. Não gostei muito porque eu borrei pra fora, né? De novo. Borrei, ficou um negócio meio estranho. Não sei, não gostei muito. Aí eu fui, né? Depois que terminei, fui fazer o negócio. Só que aí eu me esqueci de novo de que eu passei em cima de outra cor. Tipo, eu reutilizei a cor que eu fiz o casaco do personagem. Aí eu meio que saiu aí com uma borda meio que azul. Sei lá que cor era pra dar, só sei que eu misturei assim aleatório. Aí eu fui, espalhei. Eu quase pintava de novo um lugar meio errado. Um excesso de tinta. Comecei a passar. Pra poder diminuir, pra poder ficar do mesmo contrastes da cor, né, que eu tava passando, né. Aí fui, continuei o processo. Meio arrependida, né, porque eu fiquei pensando até agora, tipo, por que eu literalmente não lavei antes a paleta pra ficar mais fácil de, sabe, usá-la. Mas só que eu não tinha esquecido literalmente de pintar, porque a última vez que eu pintei, sei lá, eu não tinha lavado. Aí eu meio que me esqueci. Aí eu, como já tava começando a misturar e gravar, não teria mais tempo pra poder parar, pra poder conseguir lavar. E nem pra pausar, porque literalmente eu acho que seria muito demorado pra lavar, porque você não tem noção o quanto, tipo, literalmente tava misturado do tanto de cor na paleta. Mas eu acho que dá pra ter uma noção, porque no início eu mostrei, né, a paleta como tava. Bem, mas enfim, aí ficou assim, né, o cenário atrás. Que eu só dei uns retoques finais. E quase ia passando em cima de novo a mão do personagem. Aí, né, eu gostei bastante. Mas me diz aí nos comentários, você que é artista, o que achou do meu desenho e qual a opinião que poderia me dar pra melhorar. Não esqueça a nossa meta de inscritos, que é 100 inscritos.